A oração que mudou uma nação. Quando um coração partido moveu o céu. O que acontece quando a dor mais profunda de uma mulher se torna seu maior propósito. Esta é a história de Ana, uma mulher que não podia ter filhos numa época em que isso significava tudo. Ano após ano, ela observava outros celebrarem enquanto seus braços permaneciam vazios. Mas um dia, no canto mais silencioso de um templo antigo, ela sussurrou uma oração tão poderosa que não apenas lhe deu um filho, deu a uma nação inteira um profeta. Isso é sobre o momento em que a rendição se tornou força, quando lágrimas se tornaram triunfo. E quando um coração partido moveu a própria mão de Deus, fiquei comigo, porque o que você está prestes a ouvir vai lembrá-lo de que suas orações nunca são desperdiçadas e sua dor nunca é sem propósito. O sol começava sua lenta descida sobre as colinas de Siló, pintando o céu em tons de âmbar e dourado. A luz derramava-se sobre as pedras antigas do santuário como mel líquido, aquecendo tudo o que tocava. Era o dia do sacrifício anual, e de cada canto da terra, famílias chegavam carregando suas ofertas e suas esperanças. Entre as multidões de vozes alegres e crianças ansiosas, caminhava uma mulher cujos passos eram silenciosos e cujos olhos carregavam o peso de 1000 orações não ditas. Seu nome era Ana. Ela caminhava ao lado de seu marido, um homem chamado Eucana. Ele era gentil, bondoso, um homem que a amava com cada fibra do seu ser. Ele olhava para ela com tanta ternura, tentando desesperadamente curar uma ferida que não conseguia ver. Mas Ana carregava algo dentro do peito que nenhuma quantidade de amor conseguia consertar. Era uma tristeza que havia criado raízes anos atrás e se aprofundava a cada estação que passava. Enquanto outras mulheres embalavam bebês contra seus corações, os braços de Ana permaneciam dolorosamente vazios. Num mundo onde o valor de uma mulher era medido pelos filhos que ela gerava, Ana se sentia invisível, esquecida. E se essa dor não fosse suficiente, havia outra mulher em sua vida que se certificava de que Ana nunca esquecesse sua tristeza. Penina era a outra esposa de Eucana e ela tinha muitos filhos. Sua casa ecoava com risadas e passinhos pequenos. E ela garantia que Ana soubesse a diferença entre elas. As palavras de Penina eram envolvidas em falsa doçura, mas cortavam como punhais. Cada comentário, cada olhar de lado era projetado para lembrar Ana do que ela não tinha. Era uma crueldade que acontecia em sussurros, em sorrisos que não alcançavam os olhos, na maneira como ela desfilava suas bênçãos, como se fossem armas. Mas mesmo no meio de toda aquela escuridão, algo dentro de Ana se recusava a morrer. Havia uma chama pequena e vacilante, mas que não se apagaria. Ela acreditava. Mesmo quando tudo ao seu redor gritava que ela deveria desistir, ela se agarrava à esperança como a uma tábua de salvação. Ela acreditava que em algum lugar, além da dor, além da zombaria, além dos anos vazios, havia um Deus que ouvia, um Deus que se importava. Quando chegaram ao santuário em Siló, o ar estava espesso com o cheiro de incenso, queimando e carne assada. Famílias se reuniam ao redor de mesas, celebrando com corações cheios e barrigas cheias. Risadas ecoavam de cada canto. Crianças corriam entre as tendas, sua alegria sem limites. Mas Ana não conseguia se juntar a eles. Ela não conseguia fingir. Enquanto todos os outros festejavam e cantavam,
ela se afastou, despercebida. Seus pés a levaram em direção à entrada do tabernáculo, aquele espaço sagrado onde o céu parecia mais próximo do que em qualquer outro lugar na terra. E ali, na quietude, ela se desmoronou. Todos os anos, se mantendo firme, vieram abaixo de uma vez. Lágrimas jorravam de seus olhos como uma represa que finalmente havia cedido. Seus ombros tremiam. Sua respiração vinha em suspiros irregulares, mas ela não gritou em voz alta. Ela não berrou ou gemeu. Em vez disso, seus lábios se moviam silenciosamente, formando palavras que somente Deus poderia ouvir. Sua oração não era educada ou ensaiada. Era crua, era desesperada. Era o grito de uma alma que havia chegado ao seu limite. A voz de Ana era apenas um sussurro, mas carregava o peso de 1000 tempestades. Ela falava diretamente ao céu, ultrapassando cada muro, cada dúvida, cada voz que alguma vez lhe dissera que ela não era suficiente. Senhor dos exércitos dos céus. Ela respirou. Se você apenas olhasse para mim, se você visse a dor da sua serva e se lembrasse de mim, se você me desse um filho, eu prometo, eu o devolverei a você por todos os dias da vida dele. Nenhuma navalha jamais tocará a sua cabeça. Ele será completamente seu. Isso não era apenas uma oração por uma criança. Era algo muito mais profundo. Ana não estava pedindo um bebê para preencher o vazio em seu lar ou para silenciar a zombaria de Penina. Ela estava oferecendo a Deus um acordo que lhe custaria tudo. Ela estava dizendo que mesmo que significasse abrir mão da coisa que ela mais ansiava, ela o faria, porque isso não era mais sobre ela. Isso era sobre propósito. Isso era sobre pegar sua ferida mais profunda e permitir que Deus a transformasse em algo que sobreviveria a ela. Do outro lado da sala, um homem idoso a observava com confusão. Seu nome era Eli. E ele era o sumo sacerdote de Israel. Ele havia servido naquele santuário por décadas, ouvindo incontáveis orações, testemunhando sacrifícios sem fim. Mas o que ele via em Anaú perturbava. Seus lábios se moviam rapidamente, mas nenhum som saía. Seu corpo balançava levemente como se ela pudesse desmaiar a qualquer momento. Para seus olhos envelhecidos, ela parecia uma mulher que havia bebido vinho demais, perdida em algum tipo de estupor intoxicado. Ele se aproximou dela com severa desaprovação escrita em seu rosto enrugado. Mulher, ele disse asperamente, até quando você continuará ficando bêbada? Largue seu vinho e se recupere da embriaguez. Suas palavras eram destinadas a corrigir o que ele acreditava ser um comportamento vergonhoso num lugar sagrado. Mas Ana levantou a cabeça, e quando ela olhou para ele, ele viu algo que o fez pausar. Seus olhos não estavam turvos pelo vinho, eles eram claros, embora cheios de um oceano de lágrimas. Não, meu senhor, ela disse suavemente, mas firmemente, eu não estou bêbada. Eu sou uma mulher com uma alma profundamente perturbada. Eu tenho derramado meu coração diante do Senhor. Não confunda sua serva com uma mulher sem valor. Eu tenho orado por causa da minha grande angústia e tristeza. Naquele momento, tudo mudou. A expressão de Eli se suavizou. A aspereza derreteu, substituída por algo mais gentil, algo que parecia quase compreensão. Ele havia visto muitas pessoas virem a este lugar buscando Deus, mas havia algo sobre o quebrantamento de Ana que o tocou. Ele podia ver que isso não era sobre ganho pessoal
ou desejo egoísta. Esta era uma mulher no fim de si mesma, expondo tudo diante do Criador. Ele levantou sua mão em bênção e falou palavras que ecoariam pela eternidade. Vá em paz, ele disse, sua voz agora calorosa com compaixão, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu a ele. As lágrimas de Ana não pararam imediatamente, mas algo dentro dela mudou naquele instante. Era como se uma pedra pesada tivesse sido tirada de seu peito. Ela não saiu dali com uma criança em seus braços. Ela não recebeu uma visão ou ouviu uma voz audível do céu, mas ela deixou aquele lugar com algo muito mais precioso do que havia chegado. Ela saiu com paz, o tipo de paz que vem quando você sabe, profundamente em seus ossos, que você foi ouvida, que seu grito não desapareceu no ar vazio, que em algum lugar, além do que você pode ver, as engrenagens já estão em movimento. Quando ela retornou a Eucana e aos outros, seu rosto era diferente. A tristeza esmagadora que havia pesado sobre ela por anos parecia de alguma forma mais leve. Ela comeu. Ela sorriu. E pela primeira vez, no que parecia uma eternidade, a esperança ousou sussurrar em seu coração novamente. Meses se passaram como páginas virando numa história que finalmente havia encontrado seu propósito. E então aconteceu. Ana sentiu o primeiro movimento de vida dentro dela, uma sensação tão profunda que roubou seu fôlego. Depois de anos de vazio, depois de incontáveis noites de lágrimas embebidas em seu travesseiro, havia vida crescendo dentro dela, um milagre envolto em carne e osso, uma promessa tomando forma sob seu coração. Quando seu filho nasceu, o momento foi indescritível. O primeiro choro do bebê soou como uma trombeta anunciando vitória. Ana o segurou perto, sentindo seu calor contra seu peito, seus dedos minúsculos se enrolando nos dela. Cada respiração que ele tomava era um testemunho da fidelidade de Deus. Ela o chamou de Samuel, que significa pedido ao Senhor. Porque ele era exatamente isso. Ele era a resposta a uma oração que havia sido sussurrada em desespero e recebida em graça. Durante os primeiros anos de sua vida, Ana derramou tudo nele. Ela cantou para ele, ela contou histórias, ela ouviu dar seus primeiros passos e falar suas primeiras palavras. Cada risada, cada marco, cada momento precioso foi atesourado como ouro. Porque ela sabia, ela sempre soube, esta alegria era temporária. Este presente sempre foi destinado a algo maior do que sua própria felicidade. Quando Samuel ainda era muito jovem, talvez 3 ou 4 anos de idade, Ana sabia que o tempo havia chegado. Ela o vestiu com suas melhores roupas, empacotou uma pequena bolsa com seus pertences e preparou seu coração para o que havia prometido. Eucana viajou com ela de volta a Siló, de volta ao santuário onde tudo havia começado. A cada passo mais perto daquele lugar sagrado, o coração de Ana sentia como se estivesse sendo rasgado em 2. Mas sob a dor havia algo mais forte, uma determinação, uma certeza de que o que ela estava fazendo era certo, mesmo que lhe custasse tudo. Eles encontraram Heli no mesmo local onde Ana havia uma vez se ajoelhado em lágrimas. Ele estava mais velho agora, seus movimentos mais lentos, mas seus olhos ainda carregavam sabedoria. Ana se aproximou dele com a pequena mão de Samuel firmemente agarrada na sua. Ela respirou fundo e falou com uma voz que tremia, mas não quebrava. Você se lembra de mim, meu senhor? Eu sou a mulher que ficou aqui anos atrás, orando com todo o meu coração. Eu pedi ao Senhor por esta criança e ele me deu exatamente o que eu pedi. Então, agora eu o
estou devolvendo ao Senhor. Enquanto ele viver, ele pertencerá a Deus. E então ela fez a coisa mais difícil que já havia feito. Ela soltou sua mão. Ela observou enquanto ele colocava sua mão envelhecida sobre a pequena cabeça de Samuel. Ela viu seu filho, seu milagre, sua oração respondida, ali de pé em mantos, que logo substituiriam aqueles que ela havia costurado para ele. Ela retornaria para casa com braços vazios mais uma vez, mas desta vez o vazio seria diferente. Desta vez seria preenchido com um propósito. Ana não chorou como havia feito antes. Em vez disso, ela adorou. Sua voz se elevou num cântico de louvor que fluiu das partes mais profundas de sua alma. Meu coração se alegra no Senhor. Ela cantou: não há ninguém santo como o Senhor, não há rocha como nosso Deus. Ela o louvou não porque suas circunstâncias eram fáceis, mas porque ele havia pegado seu quebrantamento e o transformado em algo belo. Ele havia pegado sua dor e lhe dado significado. Samuel cresceu naquele lugar sagrado, cercado pela presença de Deus de maneiras que a maioria das crianças nunca experimenta. Enquanto outros meninos de sua idade brincavam em campos e aprendiam os ofícios de seus pais, Samuel aprendeu a cuidar das lâmpadas que queimavam continuamente diante do Senhor. Ele aprendeu os cânticos de adoração. Ele aprendeu a escutar a voz do céu. Sua infância não foi ordinária, mas era exatamente o que Deus havia planejado. E Deus não esqueceu o menino que havia sido devolvido a ele uma noite, quando Samuel ainda era jovem. Deitado em sua esteira perto da arca de Deus, ele ouviu alguém chamar seu nome. Samuel, a voz disse claramente. O menino pulou e correu até Eli, pensando que o velho sacerdote havia o chamado. Mas Eli não havia chamado. Isso aconteceu 3 vezes antes que Eli percebesse o que estava acontecendo. Seu coração deve ter perdido uma batida quando a compreensão despertou. Deus estava falando diretamente com esta criança. O próprio Senhor estava chamando Samuel pelo nome. Ele instruiu o menino com mãos trêmulas. Vá e deite-se, ele disse. E se ele te chamar novamente, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Então Samuel retornou ao seu lugar e quando a voz veio novamente, ele respondeu com as palavras que Eli havia ensinado. Aquela noite marcou o início de algo extraordinário. Deus falou com Samuel com uma clareza que espantou até o sumo sacerdote. Mensagens vieram através deste menino jovem que abalariam a nação de Israel até o núcleo. Samuel cresceu em sabedoria e em favor tanto com Deus quanto com as pessoas. Ele se tornou o último e maior dos juízes de Israel. Um profeta cujas palavras nunca caíram ao chão sem serem cumpridas. Ele um dia estaria diante de reis e os ungiria com óleo. Ele falaria a verdade ao poder sem medo. Ele lideraria uma nação através de alguns de seus momentos mais sombrios e cruciais. E tudo isso, cada pedaço daquela vida extraordinária, começou com a oração de uma mãe. No momento de absoluto desespero, Ana visitaria seu filho todos os anos, trazendo-lhe um novo manto que ela havia feito com suas próprias mãos. Cada vez que ela o via, ele estava mais alto, mais forte, mais sábio. E cada vez ela era lembrada de que seu sacrifício não havia sido em vão. Deus a abençoou com mais filhos depois de Samuel, enchendo seu lar com a risada e o caos que ela uma vez ansiara. Mas Samuel sempre seria especial. Ele sempre seria aquele que provou que Deus ouve as orações dos quebrantados. Esta história não é apenas sobre uma mulher que queria um bebê.
É sobre o que acontece quando pegamos nossa dor mais profunda e a oferecemos de volta a Deus. É sobre a coragem que é preciso para acreditar quando tudo diz que você não deveria. É sobre o poder de uma oração feita em segredo, em lágrimas, com um coração que se recusa a desistir. Ana não apenas recebeu um filho, ela deu ao mundo um profeta. Ela mudou o curso da história porque ousou acreditar que seu sofrimento tinha propósito. Onde quer que você esteja agora, qualquer vazio que você esteja carregando, qualquer oração que você tenha sussurrado 1000 vezes sem ver uma resposta, lembre-se de Ana. Lembre-se de que suas lágrimas não são desperdiçadas. Sua dor não é sem sentido e suas orações nunca se perdem no silêncio. Às vezes, os maiores milagres de Deus começam em nossos momentos mais sombrios. Às vezes, a coisa que entregamos se torna a coisa que muda tudo. Ana orou em seu quebrantamento e Deus não apenas a respondeu, ele usou sua história para nos lembrar a todos de que nada é difícil demais para ele. Nenhuma oração é pequena demais. Nenhuma ferida está além de sua cura, e nenhuma rendição é jamais sem recompensa.